Bom, pessoal, passando agora ao estudo das disposições comuns a todos os crimes contra a honra, que estão previstas do artigo 141 ao 144 do Código Penal. Começando pelo 141, ele diz que as penas cominadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Então, nós temos aqui as hipóteses em que a pena será majorada, ok? Majorante de pena. Então, quando qualquer um daqueles crimes, seja calúnia, seja difamação, seja injúria, né? Quando ele é cometido contra o presidente ou chefe de governo estrangeiro, vai receber um aumento de pena de 1/3, certo? Aqui, a pertinência dessa majorante é em virtude de ser um crime contra a honra do chefe, né, supremo, do presidente da República, o que significa que indiretamente você está atingindo todos os cidadãos, né? Então, também da mesma forma, ofender, um chefe de governo estrangeiro também pode abalar alguma relação internacional entre o Brasil e o referido país, tá? E se a ofensa, lembrando, né, que se a ofensa contra o chefe do Executivo da União tiver motivação política, nós estaremos diante do crime contra a segurança nacional. Aí nós vamos lá para a Lei 7.170 de 83, como eu já mencionei na aula anterior, em aulas anteriores. Também vai incidir essa majorante da pena se o crime for praticado contra funcionário público em razão de suas funções, né? Então, porque do mesmo raciocínio. O ofensor, ele não macula apenas a honra do funcionário, né, que foi vítima diretamente daquela calúnia, daquela injúria ou daquela difamação, mas sim macula a administração como um todo, ok? Agora, se aquela ofensa for dirigida contra funcionário público, mas não em razão da sua função, aí o ofensor vai responder pelo crime sem essa majorante de pena, tá? E a doutrina entende que o funcionário público, no momento da ofensa, deve ostentar essa condição, né? O ofendido, no momento da ofensa, deve ostentar essa condição de funcionário público. Então, não entra aqui, por exemplo, o aposentado, tá? Na presença de várias pessoas, por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Aqui porque existe uma potencialização do dano, né? E aí, quantas pessoas, né? A doutrina diverge se seria suficiente a presença de 2 ou de 3 pessoas, tá? Nós temos aqui um certo parâmetro desde dezembro de 2019, quando o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 305, né, que estabelece os parâmetros para uso das redes sociais pelos membros do Judiciário, tá? Então, aqui nós temos que rede social é sim um meio que facilita a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria, tá? E esse parâmetro ao que eu me refiro é o que se entende por redes sociais. E aí, várias plataformas são consideradas redes sociais e aplicativos, né? Como, por exemplo, o Facebook, o Twitter, o Instagram, o YouTube e por aí vai. Telegram, até mesmo meios se forem canais abertos, né? Por exemplo, se você tem um grupo de WhatsApp, o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação privada, o Skype também, mas se for de alguma forma que atinja pela divulgação, né? Venha a atingir várias pessoas, uma quantidade indeterminada de pessoas, por exemplo, existem grupos que podem ser colocados de forma aberta, por exemplo, no Telegram, para quem quiser se inscrever, para quem quiser entrar
naquele grupo. Então, existe o entendimento de que isso também configura um meio que facilita a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria, tá? Inciso 4, contra pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria, tá? Aqui, pessoal, só mais uma coisa que eu esqueci de falar aqui desse inciso 3, tá? Outros exemplos de meios que facilitem a divulgação, né, além das redes sociais, por exemplo, temos a possibilidade de cartazes, né, de alto-falantes, de pichações, enfim. Voltando para o inciso 4, tá? Exceto no caso de injúria, né, contra pessoa, se for praticado contra pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, não entra o caso de injúria, para evitar o bis in idem, né, porque nós já temos aqui aquela qualificadora que nós vimos na aula passada do parágrafo 3º do artigo 140, certo? Por isso que não incide essa majorante no caso da injúria contra a pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, porque já tem uma qualificadora para isso, tá? E o parágrafo único coloca que a pena vai ser em dobro, né? Na chamada ofensa mercenária, né? O pagamento ou a promessa torna a motivação mais vil, né? Mais torpe. Então, se aquilo é por paga ou promessa de recompensa, a pena vai ser aplicada em vez de 1/3, vai ser aplicada em dobro. Exclusão do crime, tá? Cuidado, tá? Que essa imunidade, ela só diz respeito a injúria e difamação, tá? Injúria e difamação. Por quê? Porque quando se trata de calúnia, como nós já estudamos, nós temos a imputação de um fato criminoso. Então, se está sendo imputado um fato definido como crime, existe o interesse público que ele venha a ser elucidado, né, esclarecido. Então, não se justifica a criação de obstáculos para isso. Por isso que essas hipóteses de exclusão do crime só se aplicam à injúria e à difamação, não se aplica à calúnia, tá? E quanto à natureza jurídica, a maioria da doutrina entende que essas imunidades aqui são causas especiais de exclusão da ilicitude, de acordo com o professor Damasio, certo? Há quem entenda que é a exclusão da punibilidade, há quem entenda que é a exclusão do elemento subjetivo do tipo, né? Porque não teria o propósito de ofender, enfim, mas a majoritária é a corrente que entende que essas imunidades são causas especiais de exclusão da ilicitude. Bom, o inciso 1 traz a chamada imunidade, apelidada, né, de imunidade judiciária. Ou seja, nessas circunstâncias, não é considerado injúria ou também não é considerado difamação. Se a ofensa foi rogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. Então, aqui a ideia é preservar a ampla liberdade que deve, né, nortear a defesa na discussão das causas, tá? E que essa ofensa irrogada, o debate travado dentro do processo contencioso, voluntário ou administrativo, seja apenas indispensável, o indispensável que está relacionado à causa, né? E essa imunidade, ela alcança tanto a parte, tá? Que é qualquer dos sujeitos da relação processual, ou seu procurador, por exemplo, o advogado, né? Aí, você pode me perguntar, professora, quanto ao Ministério Público, né? A lei orgânica do Ministério Público já reconhece que os membros dele ostentam essa condição também de inviolabilidade das opiniões que forem externadas, né, em suas manifestações processuais,
certo? E o Estatuto da OAB também já coloca isso, né? Que o advogado tem imunidade profissional, que não constitui nem injúria, nem difamação, nem desacato, quaisquer manifestações da sua parte no exercício da atividade, sendo em juízo, sendo fora do juízo, sem prejuízo de alguma sanção disciplinar perante a própria OAB, se cometer algum excesso, certo? Agora, o STF, tá? Numa ação direta de inconstitucionalidade, julgou inconstitucional o dispositivo no tocante ao desacato. Então, no tocante ao desacato, o STF entende que o advogado não tem essa imunidade. Ele tem a imunidade à injúria e à difamação, tá? A chamada imunidade literária, artística ou científica, né? Esse inciso 2 diz que também não constitui injúria ou difamação punível a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar, certo? Então, é imune à opinião, qualquer opinião desfavorável de uma crítica literária, artística ou científica, salvo se tiver uma nítida, inequívoca intenção de injuriar ou difamar. Então, é necessário que exista aquele dolo, né? A intenção de injuriar, a intenção de difamar, de ofender gratuitamente a honra de outra pessoa, tá? Que mais? Imunidade funcional. A imunidade funcional está aqui no inciso 3, que diz que também não constitui injúria ou difamação punível o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do dever de ofício, tá? Então, assim, o funcionário público, ele está atrelado a vários princípios constitucionais, né? E aí vem vários princípios, a legalidade, pessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência, tá? Agora, desde que não seja visível a intenção de ofender, né, obviamente, ele tem o papel legal, o dever legal de emitir um relatório de um acontecimento, né, que toma a intimidade da administração, ainda que ele tenha que fazer considerações negativas sobre a conduta ou qualidade de uma outra pessoa, certo? Então, não tendo a intenção de ofender, não existe aqui a injúria ou a difamação punível, tá? Perdão. Aqui, o parágrafo único que, no caso dos números 1 e 3, tá? 1 e 3, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade, certo? Quem lhe dá publicidade. Então, alguém, por exemplo, grava dentro de uma audiência, uma discussão onde teve alguma difamação e rogado em juízo, algum injúria e rogado em juízo, né, em relação aqui a uma parte, feita por uma parte, por seu procurador, enfim. Alguém filma e aí dá publicidade a isso, joga numa rede social, por exemplo. Então, essa pessoa vai responder pela injúria, eventual injúria ou pela difamação, né? Lembrando nos casos do inciso 1 e 3. Quem der publicidade responde pela injúria ou pela difamação que ele dá publicidade. Retratação. Inciso 143, né? Artigo 143. Ele diz que o querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á se assim desejar o ofendido pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Então, aqui é possível, né, que o ofensor, que é o querelado, né, é aquela pessoa que é o, digamos assim,
a expressão correta querelado, mas significa, para ficar melhor compreendido para vocês, ele é o réu, tá? Nesse processo, que por ser uma ação penal privada, a nomenclatura correta é querelante, né? E o querelado. O querelante seria a vítima, o seu representante, o querelado estaria na condição de réu, tá? Então, se esse querelado, antes da sentença, ele se retratar cabalmente da calúnia ou da difamação, veja, não entra injúria, tá? Não entra injúria, tá? Então, se ele se retratar, ele fica isento de pena, tá? Não é retratar-se, não é negar ou confessar a prática da ofensa. É mais do que isso, é se desculpar, retirar o que falou, demonstrar um sincero arrependimento. E se fizer isso antes da sentença, no caso, sentença de primeiro grau, nós teremos aqui a extinção da punibilidade. Lembrando, só se aplica a calúnia e a difamação, certo? Em regra, pessoal, a retratação, ela é um ato unilateral. Significa que não depende do ofendido aceitar ou não aquela retratação. Ela não depende, via de regra, da concordância do ofendido, tá? Mas aí, olha o que esse parágrafo único diz. Ele diz que nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Então, aqui o ofendido, ele precisa ser ouvido para manifestar, né, se ele deseja ou se ele não deseja que essa retratação se dê pelos mesmos meios em que foi praticado o crime, tá? E como é um direito de caráter subjetivo, a retratação de um dos querelados não se estende aos demais que não se retratarem. Então, supomos que nós temos mais de um querelado, só um deles se retratou. Então, só a ele vai ser aplicada essa isenção de pena, a extinção da punibilidade. O processo continua em relação aos demais, a menos que eles também se retratem antes da sentença de primeiro grau, certo? E aqui, cuidado, mais uma vez, só é permitida a retratação no caso dos crimes de calúnia e de difamação. Não é cabível no caso da injúria, certo? Agora, prevalece o entendimento no sentido de que, quando nós temos uma difamação contra funcionário público, a ação ela deixa de ser privada, né? Então, se ela deixa de ser privada, não tem efeito algum eventual pedido de desculpa, retratação, porque aqui não se protege apenas a incolumidade do servidor em si, mas de toda a moral do Estado, da administração pública, ok? Então, no caso da difamação contra funcionário público, como deixa de ser ação privada, não cabe esse pedido de retratação, ele não tem efeito nenhum, tá? Que mais? Pedido de explicações, é o que está previsto no artigo 141, que diz: se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou a critério do juiz não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Pessoal, aqui nós estamos falando de ofensas equívocas, vagas, algo que foi dito que pode ter um duplo sentido, né? Uma alusão. Então, aquela pessoa que se sentir ofendida, ela pode pedir explicações em juízo, certo? Ela pode pedir explicações em juízo. Isso não significa que ela já está processando o ofensor. Não, é uma medida preparatória, tá? Digamos assim, para o oferecimento da queixa. Vai depender aí, no caso, das explicações dadas pelo suposto ofensor, certo? Então, prevalece na doutrina e na jurisprudência que a justiça não pode obrigar alguém a dar explicações, ok? Nem o pedido também interrompe o prazo decadencial, que vocês vão estudar isso melhor.
Bom, o Supremo entende que se aquela pessoa que foi chamada a dar explicações, que é o chamado interpelado, ok? Se ele se recusar a atender o pedido de explicações em juízo, o juiz não pode constrangê-lo, obrigar a prestar essas explicações, certo? Ele foi notificado, ele poderia ter comparecido à audiência, mas ele preferiu não fazer isso. Então, não deve o juiz designar uma nova audiência e mandar à força aquela pessoa aí. Não tem como isso ser feito. Isso poderia ser caracterizado, inclusive, um constrangimento ilegal. A defesa pode, inclusive, entrar com habeas corpus se isso, por acaso, aparecer, certo? Bom, ação penal. Artigo 145, ela diz que nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resultar lesão corporal. Parágrafo único diz que procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, no caso do inciso 1 do caput do artigo 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2 do mesmo artigo, bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140 deste Código. Então, vamos lá. Eu preparei aqui tópicos para analisarmos, tá, direitinho, cada uma dessas situações. O que é que nós vemos? Nós vemos que, em regra, a ação penal, ela é privada, privativa do ofendido. Então, em regra, quando nós estamos falando de crimes contra a honra, eles são crimes de ação penal privada. Ou seja, o titular da ação penal é o próprio ofendido ou quem o represente, tá? Agora, se desse crime, né, dessa calúnia, dessa difamação, dessa injúria, né? No caso da injúria real, né? Injúria real, se o crime for de injúria real com lesão corporal, é aquela que ela resulta na vítima uma lesão física. Ela deixa de ser uma ação penal privada, no caso da injúria real, e ela se torna pública condicionada à representação. Professora, toda injúria real, todo crime de injúria real é de ação penal pública condicionada à representação? Não. Nós vimos que o crime de injúria real, ele pode se dar pelo emprego de vias de fato ou de violência, né? Vias de fato, nós já vimos, não deixa uma lesão física propriamente dita. Então, se foram apenas vias de fato na injúria real, ela continua sendo de ação penal privada. Se nós tivermos a injúria real com lesão corporal, que vocês já viram a diferença de uma coisa para outra na aula anterior, aí sim a ação penal ela é pública condicionada à representação, tá? De acordo com o artigo 88 da Lei dos Juizados Especiais Criminais. Se o crime é praticado contra funcionário público, aí cuidado. Tá? Se ela é praticada contra funcionário público no exercício de suas funções, né, ela vai ser de ação penal pública condicionada. De acordo com o que está escrito aqui, ó, tá? De acordo com o que está escrito aqui, no caso, ó, do inciso 2, tá? Caso do inciso 2, condicionado, ó, mediante representação do ofendido, tá? No caso do inciso 2 do artigo 141, que é justamente quando o crime é praticado contra funcionário público no exercício de suas funções. Ele diz aqui no parágrafo único que é ação penal pública condicionada à representação. Porém, o STF editou a súmula 740, que diz que é concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público condicionada à representação do ofendido para a ação penal por crime contra a honra de servidor em razão do exercício de suas funções. Então, na verdade, aqui, ela tanto pode ser, de acordo com o STF, tanto pode ser de ação penal privada, tanto como pode ser de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, tá? De acordo com, se você, por exemplo, está respondendo uma questão, e a questão diz, de acordo com o Código Penal, no caso de crime contra a honra de funcionário público no exercício de sua função, é de ação penal, é crime de ação penal
privada. Tá errado, porque de acordo com o código é pública condicionada à representação. Agora, de acordo com o entendimento do STF, tanto ela pode ser de ação penal privada, quanto pode ser de ação penal pública condicionada à representação. O que mais? Contra presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, aí a ação penal é pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. E se for injúria racial, a ação penal ela é pública condicionada à representação, ok? Então é isso. Quaisquer dúvidas eu estou à disposição.